tua santa palavra, libertando todo o seu lar. Oração por Sueli, Alex, Aparecida, Hilda e Pris, Lucila, recuperação de saúde e libertações. Pai amado, nós clamamos por essas pessoas, por essas famílias, Pai, que são teus filhos. Pai amado, apacenta o rebanho, Senhor. Tira todas as coisas contrárias, soluciona as causas, Pai. Repreenda os demônios, Senhor, e coloca esses irmãos em lugares celestiais, em Cristo Jesus. Também a irmã Doralice pede oração por porta de trabalho para o irmão Israel, e também por livramento e por libertação para Magno. Pai amado, conceda bênçãos, vitória, Pai, misericórdia na vida do irmão Israel, na vida da irmã Doralice, Pai, e conceda a ela atender esses pedidos, Pai, pois ela está clamando no teu santo nome, confiando na tua palavra. Pai amado, sê com ela, Pai, e garanta a vitória. Nós te clamamos. Também, irmão Jonas pede oração por cura de sua sinusite. Pai amado, repreenda este espírito de enfermidade, Pai. Repreenda, Pai, esta doença, Pai. Coloca por terra esta obra do maligno e liberta o teu filho, Pai. Dando a alegria da salvação em seu coração, Pai. Restaurando sua saúde, seu lar, sua família e sua vida. Pai amado, entregamos a vida do irmão Jonas em tuas mãos e clamamos pela tua misericórdia, Pai. Sê com ele, Pai, e dê a vitória. Em teu santo nome pedimos. Também a irmã Maria Auxiliadora agradece a Deus por tudo que ele tem feito em sua vida e a vida de sua família. E pede por sabedoria na palavra. Pai amado, conceda a ela mais sabedoria, Pai. Temor de Deus, temor da tua palavra. Conquistas, vitórias através do teu santo nome. Liberta o seu lar, guarda a sua família, Pai, e coloca ela por cabeça e não por cauda. Pai amado, e também agora todos nós que estamos aqui, com nossas mãos levantadas, nossos corações entregues em tuas mãos, conceda a nós a graça e a misericórdia de falar aos nossos corações. Como disse o irmão Leonídio aqui no início, Pai, pode haver enfermos, Senhor, necessitando de curas. Pode haver pessoas, Pai, caídas, precisando ser restauradas, levantadas, Pai. E somente há um que é por nós, o Senhor forte, o Deus todo-poderoso, o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso clamamos, Pai, que enquanto a tua palavra estiver sendo pregada, conceda a nós que as línguas de fogo se repartam sobre os teus filhos e haja um derramamento de poder sobre eles, com cura, com libertação, restauração, fortalecimento e posicionamento na tua palavra. Conceda a nós, Pai, que possamos sair daqui dizendo uns aos outros: ardia os nossos corações enquanto nos era aberta as Escrituras. É o pedido, Pai, da tua igreja, no nome santo e precioso do único e verdadeiro Deus, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém, amém e amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Cumprimento a amada Igreja de Deus no precioso nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Irmãos, vamos abrir a Bíblia no livro do profeta Isaías. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vai chegar em Salmos, passa ali, vai ter Provérbios, Cantares de Salomão, lá na frente, Isaías. Aleluia. Lá no capítulo 9, irmãos, de Isaías. Aleluia. Livro do profeta Isaías, capítulo 9, vamos ler o versículo 6. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Todos encontramos, vamos ler no precioso nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Isaías 9, versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome: Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Agora, irmãos, indo um pouco mais para frente, vamos ali no livro do profeta Zacarias. Você vai ali no
no Novo Testamento, tem Mateus, você volta para trás, vai estar o Malaquias, você vai chegar em Zacarias. Amém? Zacarias capítulo 6, também, do versículo 12. Zacarias 6, 12. Aleluia. Quase um dos últimos livros do Antigo Testamento. Se eu não me engano, é o penúltimo, né? Depois vem Malaquias só. Zacarias, capítulo 6, versículo 12, está escrito assim: E fala-lhe dizendo, assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo, Eis aqui o homem, cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar, e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor, e ele levará a glória, assentar-se-á no seu trono, e dominará, e será sacerdote no seu trono, e conselho de paz haverá entre ambos os ofícios. Amém? Deus acrescente bênção à leitura da sua palavra, podeis vos assentar. Aleluia. Glória a Deus. O renovo, né, irmãos? Aí nós lemos em Zacarias, um homem que ele mesmo edificará o templo do Senhor. E será sumo sacerdote e haverá paz, né, entre esses dois ofícios, de rei e de sacerdote. Um homem edificará o templo. Você sabe que esse homem chama renovo. E haverá um renovo, né, um tronco, o tronco de Jessé. Um ramo. Que na verdade nós somos os ramos. Ele é a videira verdadeira que dá vida a todo homem. Esse homem chama Jesus Cristo. Amém? E hoje eu vou ler um pouco aqui, irmãos, algumas escrituras que falam sobre isso que nós lemos em Isaías 9:6. Esse homem, esse renovo, que tem que construir o templo, né? Edificar o templo, ele mesmo. Por isso que Jesus diz, derribar esse templo em 3 dias eu levantarei. E eles falam, esse templo de pedra nossos pais construíram em anos. Mas a Bíblia diz que ele falava do próprio corpo. Ele é o templo edificado por Deus para Deus habitar. Senhor, levantaremos nós 3 tabernáculos, um para o Senhor, um para Moisés e um para Elias. O que a voz no céu disse? Este é meu filho, a ele ouvi. O tabernáculo de Deus para com os homens. O irmão Brana chega a pregar, né? Que casa edificareis? A casa já está edificada, irmãos. É o seu corpo teofânico. Amém? Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Um homem que tinha que ter estes nomes nele, essas características nele. E aí eu olhando assim, irmãos, a Bíblia, ontem eu estava lendo no ônibus uma mensagem do irmão Brana, e aí veio isso na minha cabeça. Eu falei, mas quem será esse homem? Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, que ele mesmo edificaria o templo, e ele se sentaria como sumo sacerdote. É um homem que tem que fazer tudo isso, mas que ao mesmo tempo tem que ser Deus, príncipe da paz, Pai da eternidade. E eu pensei, a única coisa que me veio à cabeça foi Apocalipse capítulo 5. Aquele homem assentado no trono, levantando ele com o livro em sua mão. O leão da tribo de Judá, que era o cordeiro como havendo sido morto. Jesus Cristo. Então eu marquei algumas coisas aqui, irmãos, vamos ler, para que a hora também não se adiante muito. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Então eu marquei aqui algumas coisas. Um menino nos nasceu. Veja o que diz Gálatas 4, versículo 4. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei,
a fim de recebermos a adoção de filho. Você viu? Eu vou ler novamente. Gálatas 4, versículo 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher. E aí eu pensei, mas quem será esse filho, nascido de mulher? Um homem nascido de mulher, filho de Deus, filho do Deus Altíssimo. Então eu olhei, irmãos, lá em Lucas capítulo 2, no versículo 6 em diante, diz assim: E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, Maria, amém? E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-a em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Então o quadro você vê uma mulher e um homem, cujos dias de sua gravidez já estavam ali batendo na porta, mas houve um censo, né? E esse homem, como ele era da tribo de Judá, ele teve que ir até a cidade de Belém, fazer o seu alistamento, no censo ali. E aí, irmãos, uma noite a mulher entrou em trabalho de parto, a cidade lotada, né, de pessoas que vieram fazer esse censo, não tinha lugar na estalagem para onde eles foram, provavelmente para uma gruta, um estábulo, alguma coisa assim, onde guardavam os animais. E aquela mulher entrou em trabalho de parto. E aí você vê aqui acontecer isso. Aconteceu que, estando eles ali, cumpriram-se os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz seu filho primogênito, e envolveu em panos e deitou-o na manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Aí você pergunta, mas o que tem a ver essa criança nascida desta mulher com a escritura que lemos? Na plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de uma mulher. E ele segue dizendo: ora, havia ali, naquela mesma comarca, pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E note, e eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi nos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Aleluia. Esse menino, nascido de mulher, é o sinal de Deus. O irmão Branham chega a dizer que é o maior dom de Deus dado aos homens: Jesus Cristo. Irmão, dom de cura é muito bom, dom de língua é muito bom, todos os dons de profecia, de sonhos, de revelações, todos os dons são maravilhosos, mas o maior dom de Deus dado aos homens chama Jesus Cristo. Aleluia por isso, porque é nele que temos a remissão dos pecados, é nele que temos as curas, irmãos, é nele que temos a libertação, é nele que temos a vida eterna. Jesus Cristo, homem, tinha nele o próprio Deus Jeová, escondido em carne humana, e serão ensinados pelo próprio Deus. Jesus caminhou com eles, e eles não o conheceram. A ponto de Jesus perguntar, você lembra, ele perguntou, né? O que dizem os homens que eu sou? Ah, tu é um profeta, um rebelde, um doido, um Belzebu, um curador, várias coisas, um filósofo. E aí ele virou: e vós, o que dizeis vós que eu sou? E Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia por isso. O menino nascido de mulher, a semente da mulher, que pisaria a cabeça da serpente, é Jesus Cristo, que na plenitude dos tempos veio, nascido de mulher, na pequena cidade de Belém, onde os homens nem sabiam, irmãos. Se o anjo não tivesse anunciado àqueles homens, eles nem sabiam que o seu Salvador, o seu Messias,
O príncipe da paz, a boa vontade de Deus para com os homens, estava ali, envolto num manto, numa manjedoura, entre os cordeirinhos. Porque eu tirei você de trás do redil. Pegou lá de trás do redil, irmãos, entre os cordeirinhos, e te fiz o maior. Jesus, menor do que os homens, é o maior no reino do céu. Porque era Jeová escondido em carne humana, irmão. O menino nos nasceu. Vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Mateus 1. Eu estou lendo hoje, tá, irmãos, para ficar na memória, como o pastor grava aí, e as pessoas vão assistir depois, e podem ler a Escritura, comparar, e ver que a gente não tira essas coisas da cabeça, é tudo Bíblia. Porque eu podia subir aqui e falar 4 horas. Se eu não citasse Bíblia, não adiantaria nada. Capítulo 1 do Evangelho segundo Mateus, versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo justo, não a queria infamar e intentou deixá-la secretamente. Vocês sabem, né, irmãos? Se você pegar lá o Talmud dos judeus, tem a Torá, que é a lei escrita, e o Talmud são debates sobre a lei, que eles vão anotando. Até o século 3 depois de Cristo, ano 300, 400 mais ou menos ali, eles diziam que Maria tinha tido um adultério, que Jesus era um mentiroso, que ele aprendeu magia, feitiçaria, está lá no Talmud. Porque eles acusavam Jesus, eles não aceitam Jesus, Deus cegou eles. Só lá na frente, no século 10 em diante, que começaram a falar, não, talvez, pode ser que seja. Porque aí não tem como, né, irmão? As coisas começam a acontecer, a história vai correndo e Deus vai se provando cada vez mais verdadeiro, e os homens mentirosos, e eles vão falando, pode ser, né? Pode ser que nós tenhamos crucificado o nosso Messias. Não aceita. Então José queria deixá-la. E pensando ele nisto, eis que um sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, dizendo, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Um filho se nos deu. E chamarão o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Isso é escritura, irmãos. Isso não é invenção minha. Isso está registrado aqui na nossa Bíblia. Um filho se nos deu. João 3,16 diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para ser crucificado, para morrer por os nossos pecados e nos dar a salvação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pai da eternidade. Príncipe da paz. Deus forte, maravilhoso, conselheiro. Tudo vai se encaixando, irmãos. Tudo se cumprindo em Jesus, o homem. Lucas 1:30. Eu estou lendo hoje, tá? Mas mais leitura, irmãos, como eu falei para vocês. Para que fique registrado aí. Porque as pessoas falam, mas quem é Jesus? Vocês falam que Jesus
Vejo, irmãos, você vê cada coisa na internet, as pessoas tirando sarro. Tem 2000 anos que vocês falam que Jesus vai voltar, e se Jesus está voltando e não volta, deve estar longe, hein? Não, ele está próximo. O tempo do fim está mais próximo do que nós imaginamos. Se a igreja tivesse temor da palavra de Deus mesmo, estaríamos todos de joelhos. Todos com o nosso coração desesperados. Porque o irmão Brana prega aquela mensagem. Convencidos. Convencidos. Portanto, preocupados. Ninguém está preocupado com Deus. É porque não foram convencidos. E aí entra o que o pastor sempre fala aqui, né? Que é duro, mas a hora que cair num câncer, aí pede socorro a Deus. Quando o médico fala assim, abre o exame e fala assim, ó, é câncer, já tomou conta, se operar pode ser que não saia vivo da mesma cirurgia, vamos só botar seringa no seu braço, vai ficar careca e tomar aqueles remédios até morrer. Aí vai buscar a Deus. Aí vai buscar a Deus. Aí vai lembrar que a mamãe tinha um pastor, o papai tinha um pastor. Você tem que buscar a Deus enquanto ainda há tempo, irmãos. Como você viu o pastor falou aí do irmão, né? Infelizmente. Tem gente que morre infartando, irmão. Sai para trabalhar de manhã cedo, no ônibus cai morto. E se nunca teve um encontro com Deus, como é que fica? Eu estava vendo uma reportagem de um menino jovem, 17 anos. 17 anos, estava jogando bola com os outros meninos, colega dele, brincando. E ele estava no gol e o menino chutou a bola e bateu no peito dele com muita força. Ele caiu no chão, já faltando ar. E os outros não fizeram nada, achou que estava brincando lá. Deu parada cardíaca e morreu. Um jovem de 17 anos. E aí, irmãos, como é que fica? Se eu cair morto hoje, o que Deus fará da minha alma, irmão? Então nós temos que ter isso. Buscar logo a Deus. Enquanto ainda temos chance. Deus ainda é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ainda há sangue lá no propiciatório, irmão. Quando esse sangue se esgotar e ele levar a sua noiva e aí descer o sexto selo sobre a terra, o que adianta você clamar? Se o tempo já acabou. Você já viu como é que... Eu vou usar um exemplo aqui para a gente voltar aqui. Já viu quando eles vão fazer esses vestibular, essas provas aí? Enem, não sei o quê? Eles falam assim, ó, tem que chegar 1 hora antes, o portão ó, vai fechar. Aí a pessoa chega lá faltando 30 segundos, ele vem correndo e passa o portão, o guarda está fechando o portão assim, ele passa de lado, rasga a roupa, entra, e o outro fica para fora. Os guardas não deixam entrar de jeito nenhum. Você perde aquela prova, só no outro ano. Agora imagina quando a porta do céu se fechar, irmão. E as pessoas por lado de fora, como as virginés, acordaram na voz do profeta, todas elas acordaram. E aí elas olharam e falaram, não tem azeite, cadê nosso azeite? Não tem azeite. Dá aí um pouco desse azeite aí. Não, se eu der, vai ficar faltando até para mim. Vai buscar onde tem. Foram lá, quando voltaram, irmãos, a porta já estava fechada e elas estavam nas trevas exteriores. Está escrito nessa Bíblia. As pessoas lêem, faz filme, escrevem livros, fala no programa de rádio, depois toca Zezé, né? E toca Zezé, e aí volta o narrador fala, oh, Deus abençoe, vamos orar um Pai Nosso, ora o Pai Nosso de manhã cedo, abençoa todo mundo, aí põe o Zezé para cantar, e fala lá, mas será que conhece a Deus mesmo? Ou é só da boca para fora? Ah, eu conheço a Bíblia de ponta a ponta, mas você conhece o autor desta Bíblia? Em algum momento você já entrou em Deus mesmo e não só na Bíblia? Se as minhas palavras estiverdes em vós e vós estiverdes em mim, não é só as palavras estarem em você, você tem que estar nele, você tem que entrar de corpo e alma. Não é entrar na piscina só até as canelas, é mergulhar de uma vez, molhar o cabelo, molhar tudo. Só que as pessoas querem Deus de longe. Ah, eu coloco um salmo na carroceria do caminhão. Eu coloco uma camiseta com escrito fé e saio ali andando e vou para a boate dançar. Com a camisa escrito fé, irmão. E o que Deus faz? Deus nem condena, sabe, irmão? Ele só olha assim e fala, nem sabe o que fazem. Se ele fosse condenado, nós já tínhamos sido condenados lá atrás, irmão. Nós entramos no batismo, nós estávamos no mesmo barco. Mas vamos seguir. Um filho se nos deu. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna.
Lucas 1, 30 e 31. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Jesus. Você vê que a mesma coisa que o anjo disse a José, disse a Maria. E aí você vê Maria, irmãos, indo até sua prima Isabel, fazer uma visita para Isabel. E aí vai Maria visitar Isabel, e Isabel está lá, irmão. O anjo apareceu ao marido de Isabel e disse, você terá um filho, vai colocar o nome de João, ele virá, em virtude de Elias, diante do Senhor. E aquele homem falou para o anjo, mas eu já sou velho, minha mulher é velha, e daí Abraão também era velho, Sara também era velha. Várias mulheres estéreis, pela oração dos profetas, deram filhos. Ana era estéril e teve o filho, o profeta Samuel. E o anjo falou, não tem problema, ser velho, não tem problema, irmãos. E aí gerou o menino. Só que você vê Isabel lá, irmãos, em casa, andando para um lado e para o outro e preocupada. 6 meses de gravidez e nada do bebezinho mover na barriga. Você, mamãe que já teve gestação, que é grávida, sabe que com 6 meses o menininho já tem que estar chutando, você tem que sentir algo. E aquela mulher preocupada, andando para um lado e pelo outro. Meu Deus, mas Deus disse que eu teria um filho, mas o menininho não mexe em minha barriga. O que está acontecendo? Eu sou velha, sou estéril, talvez seja isso. O que aconteceu com o meu filhinho em meu ventre? E aí um dia Maria vem naquela estrada, irmãos, carregando nela também um bebezinho. E lá da rua, ela bateu palma. Isabel, sou Maria, sua prima. E quando ela escutou a voz de Maria, irmãos, o bebezinho saltou no ventre dela, a ponto dela sair dizendo, o que Deus me deu e traz agora à minha casa, a mãe do meu Senhor. Desde o ventre da minha mãe, tu és meu Deus. Jesus Cristo já era Deus no ventre da mãe. Aleluia! E Isabel foi cheia do Espírito Santo. João Batista foi ungido ali. E por isso que você lê na Bíblia, aquele que me enviou a pregar no deserto, não precisou um homem nenhum não. Desde o ventre ele já sabia o que tinha que fazer. Porque desde o ventre ele já foi cheio do Espírito Santo. Porque Jesus já era Deus desde o ventre da mãe. Porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. E derramou em Isabel. E Jesus nascido. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo. Ele não foi em marcha para Jesus, ele não foi em concílios, ele não foi em lojas, ele não foi em bailes, em festas, em boates, ele não foi para o mundo não. Ele, inspirado pelo Espírito, foi ao templo do Senhor. E quando os pais trouxeram o menininho Jesus, para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então tomou os seus braços e louvou a Deus e disse, agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a sua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. Aleluia por isso, glória a Deus por isso que Jó sabia, irmãos, que os mesmos olhos veriam a glória de Deus. Simeão viu naqueles olhos, e Jó também verá no dia da ressurreição, e todos nós veremos. E no trono branco todo olho verá, inclusive os que o traspassaram, o que o matou. Matamos mesmo o Filho de Deus. Como aquele romano falou, quando o sangue bateu na sua cara, verdadeiramente este é o Filho de Deus. Depois que o Espírito já tinha ido embora. E a igreja faz daquele homem um santo. Aleluia. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Áser. Esta era avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos. E não se afastava do templo,
servindo a Deus, e falava dela a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e era fortalecido em espírito e cheio de sabedoria, e graça de Deus estava sobre ele. Aleluia. Irmãos, Jesus Cristo, o menino, é o Filho que Deus nos deu. Um menino nos nasceu e um filho se nos deu. O principado estará sobre seus ombros. Mateus 28, 18 diz assim: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. O leão da tribo de Judá, o filho de Davi, que se assentará no trono de Davi, seu pai. Jesus Cristo, Rei, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele estava sentado no trono, Apocalipse capítulo 5. Havia um trono e um assentado sobre ele. E sob sua mão estava o livro selado. Ninguém pode abrir o livro, nem no céu, nem na terra. Vocês sabem a história, irmão. Nem debaixo da terra. E o que João fez? João chorou, porque não havia, né, irmãos? Mas aí o anjo, né, os santos, os anciãos que estavam ali, veio uma voz do meio que disse: Eis aquele que a venceu e pode abrir o livro e desatar seus selos. O leão da tribo de Judá, o grande rei, o Messias. E João olhou para trás esperando ver um leão, irmãos, um rei. E ele viu o quê? Um cordeiro como havendo sido morto. Jesus Cristo, no trono da majestade de Deus. Aleluia! Porque ele assentou no trono, irmãos. E Deus colocou os seus inimigos por escabelo dos seus pés. Jesus Cristo em majestade. Apocalipse 19, 16. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Quando ele voltar montado nos cavalos brancos, e a noiva com ele, para colocar o pé na terra, e não sobrar nem raiz nem ramo, e queimar esse mundo, para assentar o milênio, em sua coxa está escrito: Rei dos reis. O principado está sobre ele. O príncipe da paz. Maravilhoso e conselheiro. Estou adiantando, irmãos, por causa do horário, tá? João 7,46. Responderam os servidores: Nunca homem algum falou assim como este homem. Conselheiro, maravilhoso. Eles falando de Jesus. Porque aqueles homens foram para prender, irmãos, a mando dos fariseus. E quando chegou lá, Jesus falando com eles e pregando, e eles foram escutando aquilo e ficaram maravilhados daquilo. E eles voltaram tudo assim, ó. Pai, João fala bem, né? Como que prega esse homem? Parece um trovão falando. Aí quando os fariseus falaram: Ué, cadê ele? Não trouxeram ele, não? Ah, nós não trouxemos, não. Nenhum homem falou como ele. Com autoridade. Não como os escribas. Irmão, sabe o que é escriba? É o que escreve, repete. É igual, irmãos, desculpa, eu posso gritar aqui, pular, rolar no chão, virar cambalhota, eu sou só um escriba. Eu nunca vou falar como ele. Porque ele é o próprio Deus falando. Eu sou só um representante de Deus. Ele é o próprio Deus falando. Se Deus falar assim, ó, levanta e anda, levanta e anda. Se eu falar, pode ser que o diabo fale: Ah, não vai levantar não. Para envergonhar o pregador. Mas ele não. Nele, contra ele, não havia morte, inferno, enfermidade, demônio. Nada ficava diante dele, irmãos. Irmãos, ele não precisou abrir o mar, não. Moisés precisou abrir o mar para passar. Ele andou, foi logo por cima do mar, irmão. Foi ele que fez o mar. Ele fez o mar. Para que o mar vai abrir? O mar falou: Não, pode passar por cima de mim mesmo, Senhor. A morte, irmãos. Ele foi, como o pastor pregou domingo passado aqui, ele foi diante do trono de Lázaro e teve que chamar Lázaro para fora. Com a voz de arcanjo. Mas eu pergunto, quem é que chamou Jesus da morte? Se quando Madalena chegou lá de manhã, a tumba vazia. Quem foi orar lá por ele, irmão? Quem é que foi ressuscitar ele? Ele mesmo. Eu dou a minha vida e a tomo de volta. Porque ele é o próprio Deus. A vida é dele. A vida é ele.
Mateus 7, 29. Jesus ensinava com autoridade e não como os escribas. Colossenses 2, 3. Em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Conselheiro. E eu vou ler aqui João 7,15, que eu marquei aqui. Estou antecipando, irmãos, para nós terminar rapidinho. Ainda faltam algumas coisas. E os judeus maravilhavam-se, dizendo: como sabe este letras, não as tendo aprendido? Porque nele estavam escondidos os mistérios da sabedoria. Quem é que deu conselhos a Deus, irmãos? Ele é o conselheiro da sabedoria. Deus maravilhoso, conselheiro. Não é Jesus? Deus forte. Eu não preciso nem falar. Eu vou ler João capítulo 1. Deus forte. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ora, o pastor gosta de repetir aqui várias vezes, né? Que Deus disse assim: eu mesmo fiz tudo sozinho. Se Deus fez tudo sozinho, e a Bíblia diz que Jesus, nada foi feito sem ele, quem é Jesus, irmão? Jesus é o mesmo Deus forte. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Sozinho. Jesus é o próprio Deus. Se não Deus, eu fiz sozinho, mas quem fez foi o outro. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. E aí ele fala de João: houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Lembra do bebezinho no ventre de Isabel? Já um homem crescido agora. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, versículo 10 de João 1, irmãos, preste atenção. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não conheceu. Ora, ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele. Se Deus fez tudo sozinho, e esse aqui, que estava aqui na terra, fez o mundo, quem é esse? E o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Não receberam. Mas a todos quantos o receberam, estão aqui nessas cadeiras essa noite, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que crê no seu nome. Aleluia! E por quê, irmãos? Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Deus maravilhoso, conselheiro, o principado sobre suas costas, Deus forte, Jesus Cristo. Tito, Paulo escreve a Tito, uma das suas epístolas, capítulo 2, versículo 13, dizendo assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo. Paulo escreve a Tito chamando Jesus Cristo de Deus e Salvador. E Judas, epístola de Judas, capítulo 1, versículo 4. Negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Único Deus e dominador nosso. Só tem um. Jesus Cristo. Leia lá depois, Judas 1,4.
Pai da eternidade, irmãos. Pai da eternidade. Apocalipse 1:18. Você vê que hoje eu estou perdido aqui nas Escrituras, né, irmão? Só que nós estamos se encontrando através das Escrituras. Apocalipse, Pai da eternidade. Vou ler os 17 para vocês verem o que aconteceu. João, né? Eu, quando vi, caí sobre os seus pés como morto. Ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto. Mas eis que aqui estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Quem é que morreu, ressuscitou e está vivo para todo sempre? Vida eterna, Jesus Cristo. O mesmo ontem, hoje e eternamente. Pai da eternidade. João 8,58. Antes que Abraão existisse, eu o sou. Iod rei, Vav rei. Que é por isso que eles queriam matar Jesus. Porque Jesus se anunciou sendo o próprio Deus. Irmão, Moisés, quando falou para Deus assim, aquele Senhor que apareceu na sarça, uma manifestação ali maravilhosa, que concedeu a Moisés um cajado, sinais, poder ali para ele tirar o povo do Egito, ele falou assim: eles vão perguntar o nome, Senhor. Que nome que eu dou para eles, Senhor? Porque lá no Egito tem muitos deuses. E Deus disse: eu sou o que sou. Por isso diga que o eu sou o enviou. O Iod rei, Vav rei. O eu sou. E aí Jesus pregando e disse: Abraão ansiava ver o meu dia, o dia do Senhor, o dia que eu viria a este mundo para salvar, para remir, para libertar. E eles falaram: mas escuta, Abraão viveu quantos anos lá atrás? Você é um jovem, um molecão de 30 anos. E o Senhor já viu Abraão? Ele virou para eles e disse: antes de Abraão ser, eu o sou. Aleluia! O próprio Deus de novo ali, irmãos. Não era outro não, é o mesmo Deus, irmãos. Antes de Abraão ser, eu o sou. Iod rei, Vav rei. E aí a Bíblia diz que ali naquele momento, no coração deles, eles falaram: tem que matar esse homem. Porque ele sendo homem está se fazendo Deus. Não, era Deus se fazendo homem. Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda, ele é eterno. João 10:28. Você vê que a Bíblia não foge, irmãos. João 10:28. Jesus falando para aqueles discípulos: eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Jesus Cristo, o pastor das ovelhas. Ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e me conhecem, e eu lhes dou a vida eterna, e não perecerão, e não serão arrebatadas de minhas mãos. Porque meu Pai, o Espírito, as me deu. Irmão, você é uma ovelha de Deus. Você está nas mãos do pastor Jesus Cristo. O mundo não te arrebata mais. O inferno não te arrebata mais. A morte não te arrebata mais, irmão. A morte separa o seu espírito, a sua alma, desse corpo. Mas a sua alma e seu espírito estão nas mãos de Deus. Porque você já foi resgatado. Príncipe da paz. Lucas 2,14, como nós lemos. Glória a Deus, paz na terra. Boa vontade para com os homens. Romanos 5,1, príncipe da paz agora. Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que maravilha. O príncipe da paz. Nós temos paz com Deus, porque nós éramos inimigos de Deus, irmão. Nós aborrecia Deus. Bebendo, fumando, traindo, mentindo, roubando, tomando o que não era seu, caluniando as pessoas, vivendo uma vida desregrada, uma vida miserável no pecado. Mas um dia você ouviu o alarido, você veio para ser batizado, se arrependeu dos seus pecados, deitou lá no rio, subiu outra pessoa limpa, tem que agora lavar pela água da palavra para santificar,
ter o novo nascimento, receber a adoção de filho, porque agora nós temos paz com Deus, no nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o príncipe da paz. Paz na terra e boa vontade para com os homens. Quem recebeu, meu irmão? Colossenses 1:20. Fez a paz pelo sangue da sua cruz. Aí você volta lá atrás. O castigo que nos traz o quê? A paz estava sobre ele. Você não vivia em pecado, irmão? Eu não preciso lembrar. Eu não conheço a vida dos irmãos, mas você sabe. Você que está sentado aí, você lembra como era a sua vida lá atrás. Você não precisa estar falando, mas você sabe. Você tinha que ter um castigo por causa daquelas coisas. Você tinha que morrer, porque o salário do pecado é a morte. Mas quando você entrou na fila da morte, um homem veio, tirou você dali, tomou o seu lugar naquela fila. Jesus Cristo, o castigo que trouxe a paz estava sobre ele. Ele tomou sobre si as nossas dores. Pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Como o pastor cantou aqui, ele foi moído pelas nossas transgressões. Deus quis assim, irmão. Era para ser eu lá, mas foi ele lá, o grande substituto. Isaías 53:5, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Amém? Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado está sob seus ombros. E seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Quem é esse homem? Jesus Cristo. E eu termino dizendo, João 14:27. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Esse mesmo Deus, príncipe da paz, dá paz para nós. Não como o mundo aí fora, irmãos. A paz do mundo, ela dura o quê? Já reparou? Eu estava com dor nas costas. Aí Sara vem dor de cabeça. Aí Sara, dor de cabeça, vem dor na perna. Aí Sara, dor da perna, acaba o gás, não tem dinheiro. Pede dinheiro emprestado para um. Aí pega o salário, paga o gás, agradece o vizinho, queima a lâmpada. Aí você troca a lâmpada, queima o chuveiro. Aí queima o chuveiro, você troca o chuveiro, o cachorro fica doente. Aí você sara o cachorro, queima a televisão. Aí você queima a televisão, acaba o racha da panela da pressão. Aí você conserta a panela de pressão, a descarga do vaso estraga. Aí você conserta a descarga do vaso, o carro fura o pneu. Você conserta o pneu, estoura uma vela, troca a vela, quebra o motor. Rasga a calça, arrebenta o chinelo na rua. Irmão, você não tem paz, irmão. Mas Deus dá a paz eterna para nós. Aleluia! Porque as coisas não incomodam, irmãos. Irmãos, a minha esposa não gosta, mas eu vou falar para terminar. Eu já falei que eu termino, foi igual o pastor, né? Não termina nunca. Irmãos, eu estava na rua e eu gosto de andar de chinelo, eu não gosto de andar de tênis, porque eu trabalho de sapato, venho na igreja de sapato, só ando de sapato, trabalhava em pé de vigilante de sapato. Então, quando eu estou de folga, assim, eu ando na rua de chinelo. E aí eu estou indo na minha mãe de manhã cedo e eu estava com um clipe do colégio lá que eu estava colocando os papéis, e eu usei a mesma calça, estava com um clipe no bolso. Eu peguei aquele clipe descendo a escada lá, né? Do condomínio para ir na casa da minha mãe de manhã cedo, 5h20 da manhã. Aí eu peguei o clipe e falei, eu esqueci um clipe no bolso. Botei o clipe. Olha como é que é, irmãos. E aí eu estou indo de chinelo, quando eu estou no meio do caminho, o ônibus vem vindo lá na ponta, o chinelo... Aí eu falei, meu Deus do céu. Eu volto para casa e eu perco o ônibus. Se eu entro no ônibus, o povo me vê de chinelo, arrebentado. Vai pensar o quê? Sabe o que eu... Você acha que eu me preocupei, irmãos? Eu falei, e o clipe? Estiquei ele, furei a borracha do chinelo, enrolei ele, coloquei o chinelo e ó. Entrei sério no ônibus. Ninguém nem viu, irmãos. Porque você tem paz, irmão. Um chinelo não te tira do prumo, irmão. Misericórdia. É uma coisa boba, uma coisa simples. Mas acontece, irmão. Aí o pastor vai indo, fura o pneu do carro. Tá vindo pro culto. Aí vai fazer o quê? Vai amaldiçoar o carro? Esse carro maldito. Esse carro me atrapalhando vir no culto. E lá escrito assim, Deus me deu. Você está amaldiçoando o que Deus te deu? Nós tínhamos um menino que morava no fundo da casa do meu sogro, lá quando eu morava lá, que ele comprou um carro.
E ele hoje é pastor, amém por ele, é uma pessoa maravilhosa, mas ele era jovem ainda, né? Estava sendo obreiro na igreja. Aí ele colocou um adesivo, Deus me deu. Ele falou, esse carro, Deus me deu. Esse carro é uma bênção na minha vida. Com 2 semanas o carro deu um problema no motor, fazia um barulhão desgraçado. Um inferno na vida daquele homem carro. Aí eu fui, pegava carona com ele voltando do banco, né, às vezes. Ele trabalhava numa serralheria na esquina do banco. Morava no fundo da minha casa, né? Aí ele, esse carro é um inferno, não quero mais esse carro. O pastor me enganou, o pastor me vendeu esse carro. Eu falei, mas irmão, o senhor não falou que Deus que te deu? Aí ele, é verdade, não é verdade. Então você conserta o carro, vende para outro. Então é isso que eu estou falando, irmão. Você tem que ter paz. Então, aconteceu algo. Não amaldiçoa, não. Deus te deu o seu lar. Tem problema no lar? Não tem problema, você conserta, você tem paz. Deus te deu esse marido todo problemático, xarope, chato. É o marido que Deus te deu. Tenha paz com ele. E essa é a sua esposa, irmão. A sua esposa é uma bênção. Mas atrasa o almoço, salgou a comida. Glória a Deus, porque você tem comida e esposa para salgar a comida. É como o homem que a mulher estava com problemas de labirintite, dores na cabeça, enxaquecas terríveis, e aí foi fazer torrada lá e queimou a torrada, irmão. E aí pôs na mesa, e aí o homem foi comer e olhou assim aquelas torradas queimadas, e o menininho olhou, e a mulher com lágrimas nos olhos, e o menininho falou assim, pai, a mamãe queimou as torradas, o senhor viu? E aquele homem olhou para o seu filho e falou assim, é porque ela sabe que eu adoro torradas queimadas. E pegou a torrada e amém por isso, aleluia. Isso é marido, irmãos. É igual Jesus, que tinha uma igreja mundana, caída, miserável, cega e nua, e ele foi lá na cruz e redimiu. E hoje é noiva de Cristo, é noiva dele. Aleluia por isso, aleluia por isso. Vamos ficar de pé, irmãos. Senhor Deus, príncipe da paz, Pai da eternidade, Deus maravilhoso, Deus conselheiro, obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado pelas tuas bênçãos celestiais, Senhor. Obrigado pelas curas. Obrigado pelas libertações. Obrigado pelos nossos lares, por nossas famílias. Obrigado por nossos salários, Pai. Obrigado pelos carros, pelos ônibus, pelos transportes. Obrigado porque temos pernas para andar, pés para calçar, Pai. Obrigado porque temos olhos para ver, ouvidos para escutar. Obrigado, Pai, porque temos mãos para tocar, Senhor. Obrigado porque temos fôlego de vida, Senhor. Obrigado porque temos cabelo em nossas cabeças. Obrigado porque temos sangue em nossas veias. Obrigado pelas nossas plantas, pelos nossos animaizinhos. Obrigado pela nossa cama. Obrigado pelo sofá, pela TV, por tudo do nosso lar, Senhor. Obrigado pela saúde dos nossos parentes, pela saúde de nossas famílias. Obrigado pela saúde dos irmãos, das irmãs, Senhor, que sairão daqui hoje curados, que sairão daqui hoje libertados, Senhor. Obrigado por tudo, e mesmo que essa carne testemunhe contra o Senhor tem a tua palavra ao teu favor, Senhor, e nós ficamos com a tua palavra, Senhor. Pai amado, abençoa nós essa semana, leva nós em paz para os lares provisórios, Senhor, e conceda a graça e a misericórdia de estarmos aqui no domingo que vem, para tomarmos da santa ceia do Senhor, Pai. Não deixa que o diabo tome o caminho dos teus filhos, não. Limpa o caminho, Pai, e conceda a eles vitória essa semana, para estarmos aqui no domingo que vem, comermos do pão, bebermos do vinho, lavar os pés aos santos e ter direito à vida eterna, porque a vida é tua, Pai, e o Senhor nos dá, porque nós somos suas ovelhas, e o Senhor é o Pai da eternidade. Obrigado, Pai, por tudo, conceda bênçãos e vitórias, e nós te agradecemos por tudo, no nome santo e precioso do único e verdadeiro Deus, o Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém, amém e amém. Aleluia. Vamos só cantar a primeira estrofe e o coro aqui, para o pastor dar a bênção e irmos para casa. No 415 aqui, irmão Luan. Ainda estou aqui.